Gênesis 5:3, está escrito assim: e Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua imagem e semelhança. Conforme a sua imagem, pôs-lhe o nome de Sete. Vou ler o 6, porque senão vai demorar. E viveu Sete 105 anos e gerou Enos. Versículo 9. E viveu Enos 90 anos e gerou Cainã. E viveu Cainã 12. E viveu Cainã 70 anos e gerou Malalel 15. E viveu Malalel 65 anos e gerou Agered 18. E viveu Gered 162 anos e gerou a Enoque 21. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém 25. E viveu Matusalém 187 anos e gerou a Lameque 28. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: este nos consolará, em outras traduções, nos dará descanso acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Feche a sua Bíblia, feche os seus olhos. Meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por mais uma semana que finalizou ontem e por mais essa semana que começa hoje, onde o Senhor está nos dando a graça, o privilégio, a honra de estar fazendo parte da tua família, do teu povo, daqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agradecemos a Ti porque tudo que o Senhor fez, tem feito e ainda fará, está escrito na Tua palavra, para que nós possamos tirar o aprendizado e viver conforme a Tua vontade. É o que nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nessa noite trazer espírito de sabedoria e de revelação do conhecimento da Tua palavra. Nós cremos que o Senhor, com a Tua bondade, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, tem nos guardado, nos livrado de todo mal e continuará guardando. Nós pedimos e crendo que o Senhor o fará. Agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Não sei se você sabe, mas tudo aquilo que foi escrito de Gênesis a Malaquias, ou seja, o Antigo Testamento, Jesus, ele estava de alguma maneira incluído ali. Ele estava ali revelado, ele estava ali de maneira oculta, de maneira simbólica, de maneira tipológica. Por quê? Porque sempre foi da vontade de Deus revelar Jesus. Sempre foi da vontade de Deus que os homens estivessem focados, atentos, pensando, estudando, meditando, desfrutando de tudo aquilo que Deus tem para nós, que só pode ser dado e só pode ser desfrutado por meio da pessoa de Jesus. A Bíblia diz que Jesus disse aos fariseus: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então qualquer coisa que Deus pode fazer pelo homem, Ele jamais o fará se não fosse por causa da vida, da morte, da ressurreição e da pessoa de Jesus. E quando os judeus eles liam a Bíblia ali de Gênesis a Malaquias, eles tinham um enigma, eles tinham um mistério que estava oculto. Eles tinham ali um livro, os livros para ler, só que dentro daquilo ali, Deus já estava fazendo com que eles começassem a aprender sobre Jesus. Para quê? Para que o subconsciente deles, diga assim, o subconsciente. O que é o subconsciente? A mente humana, ela tem três partes, três nomes que pode falar sobre ela. Diga assim: consciente, inconsciente e subconsciente. Então, quando eu falo consciente, que é o que eu estou falando português, você entende o que eu estou falando? Então é consciente. Eu prego o Evangelho, falo de Jesus, cito o nome dele claramente, cito o que aconteceu com ele, cito o que ele espera de você.
quando eu falo isso, eu estou atingindo, eu estou tocando o seu consciente, porque você está consciente e está ouvindo, está entendendo. Mas às vezes o ser humano ele está dormindo, e nós sabemos que quando uma pessoa ela está dormindo, ela está inconsciente, diga assim, inconsciente. E Deus também muitas vezes dá para algumas pessoas sonhos a respeito da vontade de Deus para a vida deles, ou de alguma coisa que tem a ver com Jesus. Então Deus ali, ele fala no inconsciente. A pessoa está inconsciente, mas o corpo dorme, mas o espírito da pessoa fica ali ligado. Então ele é capaz de receber revelação da parte de Deus, que vem ali no momento do sonho. E uma pessoa que tem revelação acordada é porque é uma pessoa que tem o dom, o Espírito de Deus, a unção de Deus faz com que ela, acordada, por alguns segundos, ela meio que se desliga do mundo natural e fica inconsciente. Só que é muito rápido, vai e volta muito rápido. Então aquelas pessoas que têm o dom de revelação, elas, no momento em que Deus está usando elas na revelação, a mente consciente e inconsciente fica trocando ali rapidinho. Não sei se você sabe, na tela da televisão, a tela fica piscando o tempo inteiro. Só que você vê a imagem normal. Mas é que pisca tão rápido que dá a impressão que é uma imagem só que está se movimentando. Mas na verdade, quando você vai tirar uma filmagem, principalmente naquelas televisões antigas, você via que ficava mudando assim os quadros, as fotos. Por quê? Porque eram as imagens que ficavam mudando. Então assim é a comunicação de Deus com o profeta. Ele fica no consciente, no inconsciente, consciente. Só que tão rápido que parece que ele está ali conversando com você. Ele não para ouvir Deus, e então ele para te falar. Ele vai falando e vai revelando. Por quê? Porque é eu acredito que numa velocidade ainda maior, e Deus está sempre ali revelando algo que vai levar a pessoa ou a chegar para Jesus, ou então a se firmar em Jesus, se alguém que já chegou em Jesus. E tem também a terceira, que é a mente inconsciente. Diga assim, inconsciente. Aliás, não, subconsciente. Diga assim, subconsciente. Essa mente subconsciente é a mente onde está a fé, onde a pessoa ela tem as crenças dela, onde está formado aquilo que vai ser a sua reação. Porque se eu te perguntar se você é uma pessoa que é brava, você pode responder que não. Mas eu sei se você é bravo ou não, é na hora que alguém pisa no seu carro. Eu posso te perguntar se você é honesto, e você responder, sou honesto. Mas na hora que você tem a oportunidade de pegar um dinheiro que não é seu, é ali que a sua reação é que vai dizer se você é honesto ou não. E tudo isso está no subconsciente. Por quê? Porque a pessoa, ela age de maneira calculada, mas nem sempre ela reage de maneira calculada. Porque uma pessoa, quando ela é fria e calculista, ela pensa naquilo que ela vai falar. Mas uma pessoa, quando ela está sendo sincera, Jesus diz que a boca vai simplesmente falar daquilo que está cheio do coração. Então, se uma pessoa é alguém que ofende, ela pode lutar contra a ofensa o tempo inteiro. Quando alguém falar com ela algo que ela não gosta, ela vai se ofender e vai ofender de volta. Se alguém tem um vício, se alguém tem uma queda no pecado, e ela quer parar e não para, é porque isso está registrado no subconsciente da pessoa. Então, quando Deus falava ali de maneira tipológica, o consciente não entendia. O inconsciente também não, porque ele estava acordado, então não era inconsciente. Mas o subconsciente entendia. Por quê? Porque é lá no subconsciente que tem a fé. É lá no subconsciente que você sabe se você crê ou não crê. Porque a sua reação, por exemplo, se deu um problema, noticiou que está dando o coronavírus. Se você ficar com medo, você não escolheu ficar com medo, foi a sua reação. É sinal que você não está tendo fé que Deus vai te livrar. Não é que você está em pecado, não é que você é uma coisa negativa. O fato, a reação que você tem, a reação que a sua mente dá automática, é aquilo que está no seu subconsciente. Deus queria colocar no subconsciente dos judeus a mensagem de Jesus. Por isso, ele já começou desde o início a falar de Jesus para os judeus através de símbolos, através de enigmas, através de coisas que não estão fáceis de entender. Eu vou colocar aqui no telão para você entender o nome, o significado de todos esses nomes que eu acabei de ler aqui, e você entender que Deus, ele estava no início falando com os judeus acerca da pessoa de Jesus
quando ele citou cada um daqueles nomes ali. A tela está aparecendo aí? Vocês estão vendo aí? Deixa eu comentar. Está aparecendo aí Adão? Vou chegar para cá um pouco. Porque você tem que entender que nada na Bíblia é por acaso. Deus não escreveu, nem tem quem diga que até as vírgulas da Bíblia, elas estavam escritas ali com um motivo. Então, quando Deus foi dar os nomes para as pessoas, quando os pais foram inspirados para dar um nome para os filhos, ali tinha um significado, ali tinha uma mensagem. E o nome de Adão, a palavra Adão, significa homem. E a Bíblia, como nós já lemos, Adão viveu 130 anos e deu à luz a um filho chamado Sete. E o nome do Sete significa designado. Esse Sete teve um filho chamado Enos. E o nome desse filho vem da palavra morrer. Esse Enos teve um filho chamado Cainã, que é também traduzido para a nossa língua, o que possui, aquele que tem, aquele que é digno de ter. E esse Cainã teve um filho chamado Malalel, que quer dizer louvor. Depois, Malalel teve um filho chamado Jered. Esse nome Jered, ele significa o verbo descer. Independente se é futuro, presente, passado, é o verbo descer. Jered teve um filho chamado Enoque. Significa instruído, consagrado, dedicado. Esse Enoque teve um filho chamado Matusalém, que significa derramar, no sentido assim de derramar a própria vida. Que significa isso aí, derramar. Esse Matusalém teve um filho chamado Lameque, que significa pobre, ou em outras traduções, oprimido. E o Lameque teve um filho chamado Noé. Então eu vou falar o nome do homem, e o nome que eu falar, você repete. Diga assim: Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jered, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Então, quando veio Noé, aconteceu um evento muito importante. Quem lembra? Aconteceu uma chuva muito grande que é dado o nome de dilúvio. Então, ali morreu todo mundo, sobrou Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras, 8 pessoas. Então, acabou tudo ali. Só que até ali, Deus já mandou uma mensagem. Porque Deus não começou a mostrar Jesus a partir do dilúvio. Deus já começou a mostrar Jesus a partir de Adão. Então, quando você olha o nome desses homens, colocados um debaixo do outro, colocado um aqui na ordem, e você vê que Deus tem um homem que foi designado para que ele pudesse morrer. E este homem, ele era o possuidor, aquele que tem, aquele que é digno de quê? Do louvor. E esse homem desceu. E quando ele desceu, ele foi instruído durante 30 anos, ele foi consagrado a Deus, ele foi dedicado a Deus para quê? Para que ele pudesse derramar a sua vida na morte. E esse homem morreu não por ele mesmo, mas porque ele não precisava, porque ele era santo, mas morreu pelo pobre, oprimido, para que ele pudesse ter diante de Deus o seu descanso. E Jesus disse em Mateus 11:28: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Então, quando você lê aqui os nomes, parece que está falando: isso aqui é chato, eu gosto de ler sobre Jesus, eu quero ler Mateus, Marcos, Lucas. Quando eu vou ler, eu pensava assim, quando eu ia ler a Bíblia: eu não quero ficar lendo essa genealogia, porque eu quero ver o que Jesus fez, eu quero ver o que Paulo escreveu, eu quero ver o que João viu lá no Apocalipse. Eu gosto de ler a Bíblia nas partes que falam de Jesus. Tem gente que fala isso. Só que, na verdade, não tem nenhuma parte da Bíblia que dentro de um livro não tem alguma coisa falando de Jesus. Porque Deus estava sempre apontando para ele. Então, o homem lia ali Noé, ele não entendia, ele falava descanso. O homem lia Lameque, ele falava pobre e oprimido. Só que toda vez que ele lia tudo, o consciente dele pensava Adão, Sete, Enos, isso no consciente. Mas o subconsciente, que é o significado da palavra, ele formava a frase. E então, quando aquele povo morreu, eles foram para algum lugar. A Bíblia diz que é o seio de Abraão. Diga assim: seio de Abraão. E a Bíblia diz que quando Jesus morreu, ele foi e desceu e foi nesse lugar pregar. E aí, quando Jesus foi pregar para eles, é como se Jesus dissesse assim: eu sou aquele que estava lá naquela mensagem que você leu lá, Adão, Sete, Enos.
E aí eles lembraram na mente consciente, o subconsciente deles processou a informação e falou: realmente faz sentido. Esse homem mesmo, a Bíblia diz que então Jesus subiu aos céus, levando consigo o cativeiro. Ou seja, onde eles estavam cativos, agora eles estavam no paraíso. Então quem morria antes de Jesus ia para o seio de Abraão. Mas quem morre agora depois de Jesus vai para o paraíso. Hoje você está aqui, você ouve a mensagem esclarecida. Você veio falar de Jesus, você veio falar que morreu, você veio falar que ele é possuidor digno do louvor, você veio falar que ele desceu. E muitas vezes você escuta e rejeita porque ela fica na sua mente consciente. Por isso que tem que ser repetido para quê? Até ela parar no seu subconsciente. Para quê? Para que você fique consciente da verdade da cruz, que você fique consciente da verdade do Evangelho. Para quê? Para no dia mau, para no dia da tentação, para no dia que você estiver triste, para no dia que estiver faltando dinheiro, você lembrar que Jesus provê. No dia que você lembrar que está doente, você lembrar que Jesus cura. No dia que você lembrar que você está oprimido, você lembrar que Jesus dá paz. Só que isso não é falar, eu falo assim, ó, Jesus dá paz. Você não crê. Mas quando eu falo de maneira repetitiva, quando eu falo de maneira simbólica, quando Jesus tem lá a Bíblia que Deus matou um cordeiro para cobrir Adão, o seu consciente pensa, um cordeiro. Mas o seu subconsciente, que tem a inteligência de Deus, tem nele a inteligência de Deus. Que é por isso que as pessoas que conseguem ficar acessando o subconsciente mais é o que nós chamamos hoje de gênios. Tem a pessoa que é normal e tem a pessoa que é o gênio. O que é o gênio? Por que o jogador é um que treina 20 anos e o outro treina 20 anos também e um é muito melhor do que o outro? É porque o jogador, ele consegue, ele tem da parte de Deus o dom de ficar acessando o subconsciente toda hora. Porque ali no subconsciente é que Deus está. A Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós, no qual? No consciente, no inconsciente e no subconsciente? No subconsciente. Então é por isso que o homem tem ideia. Você já parou para pensar um computador desse? Que coisa difícil que é para fazer? Como que o homem inventou fazer um computador desse? Ele inventou porque era um homem que tinha a capacidade dada por Deus para ficar acessando o seu subconsciente. Então ele pensou ali, um criou uma peça, um criou outro, um criou software, depois virou computador. O celular, você vê que há 20 anos atrás você falava no celular daqueles tecladinhos de borracha. Eu tinha um daquele ali que eu jogava no chão, você virava 20 pedaços. Quando eu montava ele de novo, ele já estava bom para ligar de novo. Os de hoje, se você quebrar ele, você toma um prejuízo. Mas como que o homem conseguiu criar um celular desse? Você já parou para pensar que o homem cria um ventilador, cria um avião, cria uns negócios difíceis? Parece que é um trem fora da lógica, mas não é. É porque esses homens têm da parte de Deus a capacidade de acessar o subconsciente. E é ali que está a sabedoria divina. Então quando você está orando para Deus te dar uma resposta, e aí de repente sua mente clareia e você fala, já sei o que eu vou fazer. Não é que agora você sabe o que vai fazer. É porque Deus criou uma conexão ali do seu consciente, que é você acordado, lá no seu subconsciente. Os autores que escrevem livros, eles são uma pessoa que tem muito essa facilidade. Eles têm a inspiração para escrever. Eles têm a inspiração para fazer uma rima. Eles têm a inspiração para escrever um livro. Por quê? Porque lá no subconsciente, todo mundo é inteligente. No subconsciente, todo mundo é a imagem e semelhança de Deus. Por isso que o homem cria coisas assim, difíceis de separar para imaginar. Por quê? Porque lá no subconsciente. Então Deus está sempre lançando coisa no seu subconsciente. Para quê? Para que você pegue essa informação e creia nela de verdade. Aí quando vier a tentação, você vai lembrar, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou de Jesus. Por quê? Porque a informação está no subconsciente. Se ela estiver no consciente, às vezes é só religiosidade. Mas quando ela está no subconsciente, a pessoa é fiel até a morte. Se você perguntar no Brasil assim, o que você é? Qual a religião? 90% dos brasileiros vai dizer, eu sou cristão. Mas quando você vai ver a vida deles no dia a dia, eles não reagem como cristãos e nem têm interesse pelas coisas de Deus. Por quê? Porque o cristianismo não está no seu subconsciente. Porque e a Bíblia diz, a boca fala do que está cheio o coração, que em outras palavras é o subconsciente. O coração é o subconsciente. Então por que é importante o que Salomão disse? Ensina a criança no caminho que deve andar. Porque quando ela crescer, ela não vai desviar dele. Porque quando você vai repetindo na mente da criança que Jesus é o Senhor, que é melhor servir a Deus, aquilo vai repetindo e vai caindo do consciente para o subconsciente. Então quando a criança cresce, está enraizado um negócio na mente dela. Está enraizado de ir na igreja. Ela começa a faltar da igreja, andar com mais companhias, ela até anda um pouco de tempo.
mas ela começa a se sentir mal. Por quê? Porque está no subconsciente dela, de que ela é de Deus, de que ela tem que andar na presença de Deus. Por quê? Porque o pai e a mãe ficou ali insistindo na mente dela. Então, quando você pega uma informação que é bênção e repete ela várias vezes, uma vez, ela vai do consciente. Se eu te falar aqui o número, falar um número aqui picado, por exemplo, 23.545, daqui a pouco você não lembra. Por quê? Porque caiu no seu consciente. Mas se eu falar ele várias vezes, se você for ouvindo, chega um tempo lá na frente que eu não preciso mais falar que você lembra. Por quê? Porque já caiu no seu subconsciente. Então tem vezes que eu prego uma mensagem aqui e eu estou lá em casa orando, pedindo a Deus, o que eu vou pregar hoje? Aí vem em mim assim, prega aquela mensagem que já pregou. Eu falo, não, mas vou repetir a mensagem. E eu entendo agora que isso é necessário muitas vezes. Por quê? Porque não adianta a mensagem estar no seu consciente. Para você viver ela tem que estar no seu subconsciente. Então Jesus falava a mesma coisa de várias maneiras. Para quê? Para que os discípulos aprendessem, não no consciente, eles aprendessem no subconsciente. Se você falar com a criança assim, ó, não pode mentir, foi para o consciente dela. Aí ela vê o pai mentindo, a mãe mentindo, aquilo ali vai repetindo, vai lá para o subconsciente. Na hora que ela passar um aperto e ela for se dar mal, o que ela faz? Ela vai em mente. Por quê? Porque a informação para não mentir está no consciente. Mas ela viu as pessoas mentindo e aquilo que você vê alguém fazendo, você aprende muito mais do que você ouve a pessoa falando. Por isso que lá em Atos capítulo 1, versículo 1 diz que Jesus começou a fazer e ensinar. Ensinava quando ele falava, e mais ainda ensinava quando ele fazia. Ele falava assim, ó, você não reage, mas quando alguém maltratava ele, quando alguém batia nele, quando alguém humilhava ele, ele não revidava. Então quando você quer ensinar uma coisa para a criança, no consciente, é só você falar, ó, é assim, 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 mas não vai adiantar. Ela tem que ver o exemplo para quê? Para aquilo ir para o subconsciente dela. Então nós precisamos às vezes ler uma coisa mais de uma vez. Nós precisamos ouvir uma mensagem mais de uma vez. Pastor, mas eu já ouvi você falando que reino e tal. Mas e aí, o que mudou? Se mudou alguma coisa, bom, muito bom. Mas se não mudou, vai ter que falar de novo. Para você, um dia uma irmã perguntou ao pastor lá em Santa Catarina, assim, ô pastor, eu estou aqui na igreja tem 20 anos, de tempo em tempo o senhor prega essa mesma mensagem. Aí ele falou, mas eu estou pregando tem 20 anos e eu te conheço, eu vejo que até hoje você não mudou nessa área da mensagem, vou ter que continuar pregando. Por quê? Porque a mensagem está no consciente, mas você não está deixando ela cair no subconsciente. Essa pessoa que tem dificuldade de deixar o que está no consciente cair no subconsciente, é o que a Bíblia chama de uma pessoa de duro coração. Que é aquela pessoa que a coisa entra no ouvido e sai no outro. É aquela pessoa que você fala com ela uma coisa e passa o tempo e ela está indo no mesmo erro. Você precisa falar com ela. O apóstolo Paulo diz que essas pessoas ela têm comichão nos ouvidos. Por quê? Porque a mensagem deveria entrar no ouvido e descer para o coração. Mas o que acontece? Ela entra no ouvido e sai no outro. E aí você vê a pessoa tem 10 anos de crente. E você compara a vida dela de quando ela entrou na igreja e depois de 10 anos. Dá pouca diferença. Por quê? Porque a mensagem não foi pregada? Não. Mas porque ela é dura ou ele é duro de coração. Quem está entendendo, diga amém. Então, vou ler aqui mais uma vez para você. Você não vai lembrar. Quem é que lembra tudo que eu falei aqui? Você não lembra nada? Mas se eu falasse isso aqui todo dia, ia parar no seu subconsciente. E você já ia conseguir lembrar de qual. Então, Adão teve um filho chamado Sete. Sete teve um filho chamado Enos. Enos teve um filho chamado Cainã. Cainã teve um filho chamado Maalalel. Alalel, Jered. Jered, Enoque. Enoque, Matusalém. Matusalém, Lameque. E Lameque, Noé. Que Deus designou. Um homem foi designado para morrer. Esse homem é possuidor, ele tem direito ao louvor. E ele desceu. Quando desceu, foi instruído, consagrado, dedicado para derramar a sua vida na morte. Por quem? Pelo pobre e oprimido, para lhe dar descanso. Então, se você é um desses pobres oprimidos, que agora não mais, se você já se considera uma pessoa que era um desses pobres oprimidos, que por sua conta própria, você não podia se salvar, e que esse homem que eu falei aqui, que você já sabe o nome dele é? Quem está falando aqui? Jesus. Se você se considera um desses pobres oprimidos, que Jesus deu descanso, eu quero convidar você agora a ficar de joelhos.